Você está numa edição especial do Fala Brasil. Neste sábado, vamos até o meio-dia para tirar e esclarecer todas as dúvidas sobre a Covid-19, além das outras notícias do dia, como você tem acompanhado. Quem está conosco mais uma vez, infectologista, Dr. Jean Gorishintain, que participa mais uma vez desta cobertura especial. Doutor, um ótimo dia, muito obrigado pela presença. A gente tem várias perguntas, as pessoas vão mandando as perguntas para a gente e tem algumas que nós faremos também aqui dos estúdios do Fala Brasil. Pelos estudos, qual deve ser a primeira vacina a ficar pronta, doutor? O que nós temos visto, tudo que o senhor tem acompanhado, quem está indo melhor nessa pesquisa da vacina? A boa notícia é que o mundo inteiro está pesquisando, né, doutor? Mas quem está caminhando mais rápido? Bom dia. Bom dia, Zuca. Bom dia a todos. O que nós temos realmente são mais de 20 países estudando a vacina. Nós temos 2 estudos que realmente iniciaram agora em humanos essa semana, uma no Reino Unido e a outra na Alemanha. A China já avisou que tem uma antecipação em relação a dados que a gente pode ter daqui a algumas semanas, mas a verdade é que são estudos e esses estudos dependem de tempo. Por que depende de tempo? Eu coloco a vacina, por exemplo, numa pessoa, vejo os efeitos colaterais. Aí eu vou ter que acompanhar se ela produz os anticorpos, que são aquelas arminhas específicas contra o vírus, e se esses anticorpos funcionam contra o vírus realmente. Então isso vai demorar mais um pouco. Mas vai ser a melhor notícia, hein, doutor? Eu fico imaginando a hora que a gente puder anunciar aqui, a gente estiver aqui e falar, pronto, já temos a vacina. Vai ser uma alegria tão grande, vai dar uma segurança pra gente. Doutor, eu tenho uma questão aqui que é de um colega nosso, ele recebeu uma informação esse dia, porque a gente vai recebendo aos poucos as notícias. Por exemplo, a história do olfato e do paladar veio depois, não foi um primeiro sinal. Depois de alguns dias a gente recebeu a história de que a pessoa com Covid-19 perde olfato, perde paladar. E esses dias ele estava mandando para mim que o pessoal estava falando sobre urticária. Isso pode ser um sintoma também de Covid-19? A gente tem que ter calma. A gente está conhecendo muitos sintomas que o pessoal da China não falou, o pessoal da Itália não falou. E aí, com isso, lógico, a gente passou a entender melhor. Então, a gente achava que era só uma dorzinha de garganta, só o nariz entupido. E a gente percebeu que naqueles 80% das pessoas que têm os quadros leves, uma grande maioria tem dor no corpo, tem uma queda daquele estado geral, fala, meu Deus, que dificuldade de me levantar da cama, de fazer as coisas do dia a dia, febre e tosse seca. Daí na evolução a gente começou a perceber que além disso, algumas pessoas só tinham perda do olfato ou do paladar. Outras só tinham, por exemplo, diarreia, mas sem nada, não tinham nada de quadro respiratório. Então a gente foi, obviamente, observando. O que se tem que algumas pessoas podem fazer quadros alérgicos, uma vez que eu tenho, por exemplo, o vírus, e frente à presença do vírus eu posso promover uma resposta alérgica. Mas isso são em alguns casos, não é para imaginar que todo mundo que tem alergia está exposto ao corona. Mas calma, sempre é importante ter uma avaliação médica, eventualmente, para poder fazer esse diferencial. Perfeito. Doutor, antes das perguntas dos telespectadores, Fabiana e Camila têm perguntas aqui também. Fala, Fabiana. É isso aí. Bom dia, doutor Jean. Aqui é Fabiana Oliveira. A gente tem visto nos estados agora a obrigatoriedade de máscaras. E a gente tem usado, inclusive, aqui na emissora, saindo aqui do microfone, a gente coloca a máscara também. A gente consegue entender ali, colocar um manualzinho prático do tipo, estou com máscara, mas preciso tomar quais cuidados? As mãos, distanciamento, tudo isso ainda é preciso, além desse equipamento que já virou um acessório permanente nosso? Bom dia, Fabiana. Muito boa pergunta, porque as pessoas colocam a máscara, mas elas também têm que saber colocar máscara, também têm que saber tirar a máscara, porque isso pode ser uma forma de contaminação, aliado a todas aquelas precauções que é o distanciamento social, aquela distância que eu vou dar de emergência de uma pessoa a outra, de pelo menos 1,5 m a 2 m, e ao mesmo tempo o uso do álcool gel. Então eu vou sair de casa, eu vou colocar máscaras. É importante lembrar que essas máscaras são as máscaras caseiras, aquelas feitas de pano. A gente vai deixar aquelas máscaras cirúrgicas, aquelas máscaras de alta efetividade, que são as máscaras N95, para o pessoal que trabalha na área da saúde, que atende diretamente as pessoas que tenham o Covid-19. Muito bem, eu vou sair de casa, a primeira coisa que eu tenho que lembrar é que essas máscaras têm uma duração, porque eu estou falando
eu estou espirrando, eu estou respirando, e com isso essa máscara vai ficando úmida. À medida que ela vai ficando úmida, ela vai perdendo o seu poder de barreira. Né? Então, o que a gente vai ter que fazer? Trocar. Então, aonde que eu vou usar essa máscara? Eu vou usar essa máscara, por exemplo, para aquelas cidades que já estão retomando as suas atividades, usando no transporte público, eu vou pelo menos usar no máximo até 1h30. A gente sabe que as máscaras cirúrgicas que foram testadas, até 2 horas ela aguenta, mas essas máscaras de pano, um período menor. E mais do que isso, eu vou colocar num saquinho, de preferência um saquinho de papel, porque quando a gente coloca no saquinho plástico, ela muitas vezes acaba derrubando o vírus para a parte externa, e daí contamina a tua bolsa, contamina a chave da tua casa, então é importante tomar esse cuidado. Muito bem, e eu vou levando outras máscaras que eu vou usar ao longo do dia. Então, por exemplo, eu vou voltar para casa, é com a outra máscara. Eu estou indo buscar a quentinha lá no bar, perto do trabalho, eu vou usar outra máscara. Então, eu vou ter que usar 4, 5 máscaras. Quando eu chego em casa, essas máscaras são jogadas num balde de 1 litro, mais ou menos, e eu posso usar ou água sanitária. O pessoal fala assim, pô, mas vai manchar a máscara. Tudo bem, então eu vou usar sabão em pó ou aquele amaciante, deixo por 40 minutos, torço essas máscaras e penduro e deixo secando. No dia seguinte, antes de trabalhar, passo o ferro em alta temperatura e está pronta para reutilizar ao longo do dia. Mas é importante, na hora de tirar a máscara, sempre por aqui, atrás da orelha. Por quê? Se eu tiver tido contato com alguém que cuspiu, gotejou o vírus nessa porção anterior, se eu tirar e de uma forma inadvertida, ou seja, eu não percebi, e vou lá, coloco no olho, no nariz e na garganta, na boca, qual é o risco? Eu passo a ter a possibilidade de me contaminar. Então, isolamento, distanciamento entre as pessoas, mais o uso do álcool gel com frequência e a utilização das máscaras é algo muito importante para se prevenir. Doutor Jean é um craque, doutor. Tem pergunta do Carlos aqui de São Paulo, é muito boa a pergunta dele. Ele quer saber se ele pode ser infectado quando ele usa os equipamentos da academia do prédio. Essa é uma pergunta boa porque muitos prédios fecharam as academias. Outros mantiveram as academias abertas, mas uma pessoa de cada vez, 2 pessoas de cada vez, mantendo o distanciamento. Cada um criou uma regra ali nas academias. E aí? Pode usar, não pode usar? Pode se contaminar, não pode se contaminar? Carlos, essa é uma pergunta muito importante e é por isso que a gente conversa com o pessoal, seja das academias, lógico que estão fechadas, mas as academias do prédio, a gente fala para o síndico, olha, melhor deixar fechado nesse momento. Por quê? Porque o risco está desde o momento que o indivíduo pega o seu elevador lá em cima e desce, então ele vai abrir a porta do elevador, ele vai colocar o dedo na botoneira do elevador para apertar para ir lá para o térreo, e aí quando ele chega lá na academia, ele é um instrumento compartilhado, outras pessoas fizeram e nem sempre todas as pessoas são elegantes e preocupadas como você, Carlos, de limpar, de higienizar aqueles materiais quando terminam o exercício físico. E aí é o problema, porque elas podem ou ter sintomas ou serem aqueles que nós chamamos de portadores assintomáticos, que não têm um sintoma nenhum, mas que têm o vírus. Qual é o problema? Se elas mexeram no nariz, mexeram na boca, e existe um estudo que mostra que as pessoas tendem a fazer isso pelo menos 45 vezes durante o dia, durante a hora, o que vai acontecer? Elas têm o risco de contaminar aqueles aparelhos. Daí o que aconteceu? Você acabou de chegar, vai fazer o teu movimento, você tem a chance de também estar se infectando. A gente aprendeu muito com esse vírus ao longo das últimas semanas. Antes a gente achava, imagina, é um vírus respiratório, ele vai ficar segundos, até minutos e ele desaparece. Mentira, ele pode ficar por horas. Em alguns objetos ou em animais ele pode permanecer por dias, então a gente tem que realmente tomar cuidado. Então, se eventualmente você está fazendo todos aqueles mecanismos de proteção, descendo com máscara, passando álcool gel antes de abrir a porta, depois de abrir a porta do elevador, antes e depois de tocar a botoneira do elevador, chegou ali, o que você vai fazer? Vai higienizar aqueles instrumentais antes e depois de você ter feito as atividades.
Doutor, o senhor é um craque, doutor Jean é um craque. Vai mandando suas perguntas, o doutor Jean está aqui com a gente nessa cobertura especial do Fala Brasil. A gente já agradece, estamos agradecendo os especialistas que estão conosco nessa cobertura. E você fique à vontade para mandar suas perguntas. Coloca o WhatsApp na tela aqui. Cadê o WhatsApp para o pessoal? Para a gente ter o número certinho. Vamos lá, é o 11 99, quem sabe de cor aí? Ah, obrigado. 99779 7777 é o número do nosso WhatsApp. Vai mandando suas perguntas e a gente vai repassando nessa edição especial do Fala Brasil aos nossos especialistas convidados.